todas as pessoas que nos veem, que nos ouvem. Eu sou Renata Alvarez Rossi, sou professora da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia. Estou aqui com a doutora Bárbara Camardelli, que é Procuradora-Geral do Estado da Bahia, e juntas nós vamos fazer a mesa cast Concentração Fundiária e seus impactos na família brasileira, aqui nesse encontro do IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito da Família. Eu quero agradecer ao IBDFAM pelo convite e parabenizar pela realização desse congresso, especialmente pelo cuidado e pela preocupação com a inserção de temas tão abrangentes como o tema da questão fundiária e para a gente pensar nesse desafio de articulação com o tema do direito da família e sucessões. E o agradecimento especial, então, a Fernanda Barreto e a Luciana Rossi. E eu vou passar a palavra imediatamente aqui para a doutora Bárbara Camardelli, que para mim é uma referência de mulher, pela competência, pelo compromisso com a coisa pública. Tive a experiência de conviver com a doutora Bárbara enquanto estive no governo e testemunhar essa dedicação ao zelo com a coisa pública e com a justiça social. Então, doutora Bárbara, a gente está aqui com esse desafio, que a MesaCast é um formato diferente, né, diferenciado, mas muito interessante, que permite, acho que possibilita mais pessoas acessarem o conteúdo que está sendo discutido aqui. E eu acho que o maior desafio é exatamente a gente trazer esse tema que é tão estruturante para pensar a formação do Estado brasileiro e principalmente do Estado da Bahia, que é a questão fundiária, e articular com um tema que às vezes parece que está no âmbito do domínio mais privado, né, quando a gente fala de famílias. Então, como pensar essa articulação entre a questão fundiária, que ainda está por ser resolvida, solucionada, com tantos desafios, a questão das terras devolutas, que remonta à nossa formação histórica, ao processo de ocupação do Brasil, não é? De formação dos latifúndios, de formação da nossa economia, com o direito da família, com a questão da sucessão, enfim. Aí a gente vai aqui bater um papo, não é isso? E a doutora Bárbara passa a palavra imediatamente. Vamos lá, bom dia Renata, bom dia a todos que estão aqui nos assistindo, escutando. Eu lhe confesso que esse formato MesaCast é tão inovador que é a primeira vez que eu estou participando. Então, qualquer falha relacionada a olhar para a câmera ou áudio, eu já peço antecipadamente as desculpas. Eu não poderia deixar de agradecer o convite de participar, justamente por essa visão que a organização do Congresso teve de trazer um tema que aparentemente seria estranho à discussão de famílias e sucessões regida por um direito privado, né? E falar aqui de concentração fundiária, falar de Estado, falar de regularização fundiária poderia parecer algo estranho, mas o quanto não é. E também lhe cumprimentar, porque se a admiração é recíproca, não é rasgação de seda. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, até explicando esse nosso convívio, justamente nessa parte das terras públicas, e das terras públicas devolutas, não exatamente os bens de domínio de Estado, prédios, praças, logradouros, não isso, mas aquela terra que aparentemente é de ninguém, que aparentemente é ocupada, que aparentemente só tem a questão da posse, e que, na verdade, quando nós vamos ver, são terras públicas, terras de Estado. Aproveitando, inclusive, para agradecer pelo trabalho que você realizou à frente do órgão responsável, que trouxe uma organização, nós conseguimos fazer um bom trabalho de regulação, estabelecer parâmetros mais fortes, né, na tentativa de identificação destas terras e de concessão destas terras a quem ali nelas estava. E com isso até eu já entro um pouco na sua primeira pergunta e lhe peço até para me interromper, para a gente bater o papo, se for o caso, porque sua primeira pergunta já é um mundo. Primeira pergunta já é enorme. Por quê? Porque, primeiro, se nós pensamos, ela está falando dessas terras devolutas, o que é isso? Né? Que é um nome que não é exatamente bem absorvido para a população em geral. A gente fala terras devolutas, parece que a gente está falando de algo alienígena. Né? E quando a gente pensa nisso, a gente pensa exatamente na formação do país. Aqui até sem nenhum viés ideológico, mas só fazendo uma abordagem mesmo histórica para que nós entendamos por que estamos hoje nessa situação. Quando nós pensamos no Brasil, o Brasil estruturado, o Brasil território, nós não podemos deixar de imaginar aquilo que é chamado do descobrimento. Né? Que é chamado porque a gente sabe que foi um descobrimento não por acaso. Mas quando você vem nesse projeto de colonização europeia e que passa a
entrar nesse novo mundo, e o Brasil faz parte do novo mundo, nós temos essa primeira estrutura de Estado, vamos dizer assim, o Estado pesado, não a comunidade coletiva como eram os povos originários, mas o Estado já organizado dentro da perspectiva até que nós conhecemos hoje. E aí vem o Império Português, a monarquia, e na hora que ela vem e descobre o Brasil, ela está ali colocando esse primeiro conceito de território de um Estado, né? E coloca, portanto, o domínio público sobre tudo que é o Brasil conhecido. Então, a origem do Brasil, enquanto Estado, ela perpassa por uma dominação pública da terra. E aqui, repito, sem estar considerando isso certo ou errado, sem apreciações valorativas, mas única e exclusivamente histórica. Então, quando a coroa portuguesa vem, domina a terra, depois a evolução mesmo política de Estado brasileiro leva a que essas terras sempre perpassem por um domínio público concedida aos particulares, destacada aos particulares. Nós temos um primeiro grande até movimento depois daquela grande concessão inicial, né, as Seis Marias, etc., a gente só vai passar a ter um grande destaque de terra pública e reconhecimento privado lá com Dom Pedro I. Parece incrível, né? Nós temos aqui um intervalo de quase 300 anos, onde o grande movimento regulatório de terras só vai acontecer em 1850, né? E 1850, com a Lei de Terra, até Dom Pedro II, perdoe, a Lei 601, e essa Lei de Terras, ela vem justamente dizendo o seguinte: quem está ocupando a terra, quem está dando, não com essas palavras, mas quem está ali cultivando, ou seja, quem está dando desenvolvimento econômico, até percebam como é interessante a gente entender que já ali, naquele momento, a gente traz esse conceito hoje que parece moderno da posse pro labore, mas já ali naquele momento existia um reconhecimento de que quem está na terra trabalhando pode ser o seu dono, precisa ser reconhecido como o seu dono. Apesar de todo, claro, uma estrutura de Estado diferente, uma estrutura de sociedade diferente, mas ali já é quase uma declaração, né, oficial de reconhecimento de posse da terra. E esse grande movimento com a Lei 601, que vem e traz esse destaque, passa a tornar privada a terra, não a pública, ele deixa um remanescente. E esse remanescente é o remanescente justamente não ocupado, não apropriado. E isso se explica até pela forma como o Brasil se estruturou, porque a população buscou o litoral. Você passa a ter um movimento dos bandeirantes migratórios para o interior, mas ainda assim, dada a dimensão do nosso país, da dimensão continental e a dimensão da Bahia. Se o Brasil é um continente, a Bahia é um país, e um grande país dentro desse continente. O interno do Estado, ele não tem essa ocupação tão forte, né? A ocupação e a concentração populacional da Bahia ainda está no litoral, ainda hoje está no litoral. Até é interessante perceber isso, porque quando nós olhamos e vemos a questão do desenvolvimento econômico, o PIB da Bahia se concentra 70% na região metropolitana e no litoral. Nós ainda não conseguimos expandir para o interior. A Bahia ainda é um potencial absurdo, né, de ocupação, de desenvolvimento, enfim. Então, esse remanescente, que é um grande remanescente, passa a ser considerada aquela terra devoluta. Por que o nome devoluta? Porque nós não temos a chamada identificação da terra. Nós não conseguimos colocar essa terra ainda dentro dos limites dela. Qual é o limite dessa terra? Quais são, na verdade, hoje o que a gente chama de poligonais, mas se eu penso até de uma maneira simples, para que a maior parte da população entenda o que a gente está falando, se eu penso assim num limite norte, sul, leste, oeste, e depois de todas as coordenadas, qual é o limite dessa terra? Quantos hectares tem essa terra? Né? Então, essa terra ela ainda está, de uma certa maneira assim, desconhecida. Ela não tem a identificação, ela não tem o registro, ela não teve aquilo que a gente chama de destaque regular, ou seja, de um privado ter conseguido, de alguma maneira, a propriedade disto a partir de um reconhecimento de Estado e que isso tenha sucedido. Aqui até, olha a primeira ligação, quando a gente fala da sucessão, da propriedade como algo que é considerado perpétuo, quando nós estamos numa sala de aula e dizemos a propriedade, o direito de propriedade é um direito perpétuo.
fica até parecendo algo contraditório, porque nós não somos perpétuos, nós somos finitos como pessoas, mas a propriedade é perpétua. E por quê? Porque tem a sucessão. Aqui, veja como você já começa o link entre essa apropriação de bens, e no caso a apropriação de terra, e a própria constituição da família, a própria organização da família, porque você passa a ter a propriedade como algo que deva ser infinita, considerando a sua descendência familiar, considerando essa perspectiva, né, de sucessão. Então, não tendo havido esse destaque em algum momento para um privado, e que os seus familiares não sucederam de alguma maneira, e claro, depois da sucessão você passa aqui toda a beleza estrutural da propriedade, porque a propriedade passa a ser também objeto de contrato, de negócios, onde você consegue inclusive que uma única propriedade sirva a tantos, né? Mas não tendo isso, nós passamos a reconhecer a devolutividade, né? Não é que não seja de ninguém, mas é do Estado. E depois da declaração da República, quando o Brasil se transforma em república, essa propriedade sai do que seria o contexto nacional, de uma propriedade federal nacional, e perpassa para ser uma propriedade do Estado, dos Estados-membros. Claro, o Brasil é enorme, são todos os estados que têm terra devoluta, nem todos. O Rio de Janeiro, até pela dimensão do Rio e a forma como foi para o lado colonizado, talvez não tenha quase nenhuma terra devoluta. Mas esses estados de grandes dimensões territoriais, Bahia, Pará, Mato Grosso, são estados que recorrentemente lidam com essa questão fundiária, lidam com essa questão de ter sob a sua propriedade essas terras não identificadas, essas terras devolutas. E essas terras, elas são da propriedade por uma questão mesmo constitucional. Isso é importante porque se pergunta, mas de onde vem? De onde vem o título? Vem exatamente na hora em que você pensa que o país se forma dentro daquela estrutura política, que é com a Constituição. Então, a Constituição da República, a primeira Constituição da República, dá aos estados essa terra devoluta e por aí nós continuamos até os dias de hoje. Não sabemos o que virá, porque para nós termos uma mudança nessa, precisaríamos de uma ruptura, né, de estrutura, uma ruptura política, para entender como seria um novo país constituído. Então, a tendência é a de que nós mantenhamos essa propriedade com o Estado. Aí a pergunta que vem, e o Estado quer propriedade? O Estado quer arrecadar, quer se tornar um grande fundiário, um grande, assim, titular de áreas? Não. Essas terras, por princípio, o Estado não é um ente estranho. Isso é bom que a gente tenha sempre em mente. Estado é a sociedade organizada. Então, o Estado somos nós. O Estado não é alguém distante, não é um terceiro. O Estado sou eu, somos todos que estamos aqui formando essa sociedade. Então, quando nós pensamos nisso, nós temos aqui a terra pública dentro desse conceito macro-coletivo, embora com um ente político que esteja ali organizando. Então, o Estado não tem interesse de ser líder de um setor produtivo, de desenvolver a atividade diretamente, mas o Estado tem interesse em que haja a distribuição de terras para o desenvolvimento socioeconômico. E é aí que entra o papel da terra devoluta, de você ter a capacidade ali de uma regularização de terras em nome de quem precisa ou até mesmo para projetos de desenvolvimento econômico. Você tem uma gama de interesses que se atendem para que todos eles depois convirjam naquilo que é o interesse público, naquilo que é o desenvolvimento da sociedade. Então, a terra mesmo como bem produtivo por excelência, a terra como bem primário, a terra que é, na verdade, o olhar primeiro econômico. Nada se desenvolve sem a terra. Nem a indústria se desenvolve sem a terra, porque no mínimo eu preciso de um solo para erigir ali a indústria, no mínimo, sem falar da extração das matérias-primas necessárias. Então nós temos aqui a terra como centro econômico. A terra ainda é centro econômico. E centro econômico significa centro de organização de sociedade. E que começa, e aí voltando de novo a fazer o link, com a questão da família. Porque a família é o primeiro grupo de organização. Quando se passa no uso e estruturação da família, você tem a família tentando fazer a apropriação da terra, e aí nós saímos do nomadismo para o sedimentarismo, para o homem fixado na terra, não o homem viajante, e esse sentido da apropriação vem quando a gente perde aquele sentido coletivo dos povos originários, a verdade é essa, a gente perde, né, aquele conceito da mãe terra para todos e todos vivendo numa comunidade sem
figura de ser seu, sem essa figura do apossamento, mas o apossamento aqui eu estou falando, sem a figura de dizer que tem limite para o outro, né? Exatamente, que você tem um limite só do indivíduo. E isso começa, não é com uma pessoa, isso vai começar com um grupo de familiar. Então, na hora que o grupo familiar se apropria e começa a ter essa dimensão de isso aqui é meu no sentido grupo familiar, você está dizendo que a origem da propriedade privada é também condizente com a origem do reconhecimento da família, de uma certa maneira. A família estruturada de maneira sedimentar, não a família nômade, não aquele grande conceito de família coletiva, mas o conceito restrito de família, de núcleo próprio. Você começa com a origem. Tem um livro muito interessante de Engels, que ele vem tratar da família, da propriedade privada e do Estado, relacionando esses três conceitos e mostrando exatamente como você tem a influência até recíproca de um e de outro. Porque se foi a família que vem nesse conceito de propriedade privada, de apropriação, por outro lado, a apropriação moldou a forma como a família se relaciona. Né? Muda a forma como, por conta do conceito de propriedade, você começa a trazer um conjunto de direitos e obrigações familiares e para que você mantenha, ao fim e ao cabo, o domínio. Né? Por exemplo, quando nós pensávamos naquela situação do filho ilegítimo, por que não se reconhecia o filho ilegítimo? É por conta do amor, do afeto? Não, porque era mais um para dividir. Mais um para você ter que dar a propriedade. E principalmente se esse filho ilegítimo viesse da mulher, que era pior ainda. Então eu não reconheço, eu considero até quase... Teve uma época em que isso era um crime. Né? Por quê? Porque eu preciso proteger a propriedade. E a melhor forma de saber disso é de onde vêm os filhos, que, né, a melhor forma de comprovar isso é pelas mulheres, né? Exatamente. Então, de uma forma ou de outra, por exemplo, outra coisa que me ocorre, e isso mostra bem, quando você tem a redução da capacidade feminina, que foi recuperada até muito recentemente, mas quando a gente pensa que a mulher era considerada incapaz, quase, né? E os bens pelo casamento da mulher passavam ao marido. Né? E isso daí mostrava o quê? Você tem aqui o homem com o domínio da terra. Recentemente é que a gente começa a ter até um movimento legislativo, e eu digo recentemente porque são recentes, por exemplo, as medidas em que, acho que nós conversávamos ontem sobre isso, você coloca a mulher no título, até se você puder falar um pouquinho sobre isso, que é muito interessante ver o reconhecimento do papel da mulher e como isso é importante na hora que você pensa em terra, em propriedade. Se você puder dar uma palavrinha, seria muito interessante. A doutora Bárbara está se referindo a um projeto que depois virou o nome Donas da Terra, que nós iniciamos, na verdade, a incluir o nome das mulheres no título de terra, porque o processo de titulação, ele envolve, o primeiro passo é o requerimento pelo posseiro da regularização desse imóvel, e geralmente, ou em muitos casos, é o homem quem faz esse pedido, esse requerimento, e o título saía apenas com o nome do homem. O que gerava um conjunto de problemas em processos, por exemplo, de separação, enfim, isso influenciava e impactava diretamente na autonomia das mulheres em relação àquela propriedade, na relação daquela família. E aí nós decidimos, e aí em parceria com a PGE, que deu um parecer favorável e com toda a segurança jurídica, também incluir o nome das mulheres no título, para que ela... Né, a cônjuge, no caso, que era apresentado no título. Isso virou o projeto Donas da Terra, e eu fico me perguntando, doutora Bárbara, assim, eu fui a primeira mulher a coordenar o órgão de terras. Depois que eu saí, quando entrei na universidade, Camila assumiu. E aí eu fiquei pensando como é importante a gente ter mulheres nesses espaços de gestão, porque esse é o olhar que a gente é capaz de trazer pela perspectiva que a gente tem, né? E de fato foi algo muito importante, assim, a gente sentiu a partir dos depoimentos, nos processos de entrega de título, como isso foi importante, né? Sim, porque, como você bem disse, a gente está falando de comunidades que estão no interior, de comunidades onde as instituições às vezes não chegam.
né? Então, a estrutura ainda muito patriarcal das famílias, muito centrada na figura do homem, apesar da mulher estar ao lado trabalhando, mas que você olha e reconhece a figura do homem e não a mulher. Então, você ter essas medidas e que percebam, é através da terra, novamente, é através da terra, através da apropriação, onde você consegue fazer o reconhecimento do gênero, colocar a relação entre gêneros é reconhecida e dar uma igualdade de direitos. A gente vai e volta e vê esses diversos vínculos, né? Então, assim, continuando a história, o Estado, quando ele vai e tenta discriminar as terras, essa é até uma palavra que gera muita controvérsia, mas a discriminação das terras é exatamente perceber se existe destaque, se de alguma maneira aquilo que parecia desconhecido, na verdade não era desconhecido, pertence de maneira regular, né, a um privado, a um particular, ou se a terra era realmente devoluta, e aí o Estado o que faz? Ele discrimina, ele identifica e ele registra a terra. E aquela terra deixa de ser devoluta, mas continua como propriedade pública e agora destinada a esses projetos sociais econômicos, né? E nossa legislação, ela é bem desconhecida para o grande público, para quem não lida, né, com isso. É uma legislação muito ainda, apesar de antiga, a Lei 3038 é de 1972, o Decreto Regulamentar de 1973. Anterior à Constituição. Anterior à Constituição, apesar da data e da necessidade de algumas interpretações para ajustar essas transformações sociais que aconteceram, mas a lei é boa. É uma lei que traz realmente possibilidades para que o Estado desenvolva isso. E você tem dentro da lei diversos modelos, justamente tentando atender a todos os interesses, né? Então, nós temos, por primeiro, um modelo de doação, que é um modelo quando a área é considerada pequena, de até 100 hectares, um modelo de alienação simples, que é uma alienação subsidiada, o valor, existe um valor a pagar, mas é um valor menor, quando a área vai até 500 hectares, porque aí percebam, de 100 a 500, você já imagina que existe um poder aquisitivo da pessoa para conseguir contribuir. E a partir de 500 hectares até 2.500, porque aqui os 2.500 são o limite constitucional, né? Você pode até fazer o desenvolvimento de projetos econômicos. Uma empresa pode desenvolver um projeto econômico e trazer. Agora, é só a dimensão da área? Não pode ser. E aí, de novo, toda essa regularização, ela se embasa na questão do reconhecimento da posse. Repetindo, a posse pro labore não é uma novidade da Constituição de 88 para cá. Então você tem aquele reconhecimento de que quem está na terra, ele precisa ser reconhecido. A posse dele tem que dar a ele também o direito ao domínio, à propriedade dentro dessas condições. É o que depois a gente passa a chamar de função social da propriedade, né? Perfeito. Embora não tivesse naquela época tão presente, a doutrina tão presente no Brasil, porque, na verdade, quando a gente vem falando de função social, a gente está falando até de um pós-guerra, né? Entre aquele período entre as duas guerras e depois um pós-guerra, quando a gente vem com esse conceito da apropriação coletiva, na necessidade de recomposição, do reconhecimento da posse, existiam sociedades estruturadas na Europa. Então, a sociedade começa a repensar essa apropriação. Aqui no país, organizado, a gente começou a entrar na moda mesmo, depois da Constituição de 88. Apesar da gente já ter alguns marcos legais que garantiam isso. E não só no Estado, né? Para quem trabalha, né? Exatamente. Para quem trabalha nela e vive dela, E né? vive dela, exato. Então, quando a gente pensa nessas modalidades que eu falei, as duas primeiras, a doação e a alienação, ela exige que tenha havido ali um efetivo aproveitamento econômico, que o ocupante que vem e pleiteia o reconhecimento dessa sua posse, ele tenha dado a finalidade. E aqui também é importante a gente considerar o seguinte, na hora de mensurar esse aproveitamento econômico, a gente tem que ter em conta o módulo rural.
Ou seja, o que é o módulo rural? Qual é a dimensão mínima do bem para ser produtivo naquela área? Aliás, assim, naquelas condições ambientais e geoterritoriais, né, geopolíticas, se pudéssemos dizer assim. Porque semiárido não é a mesma coisa de litoral, né? Então a gente precisa ter esse olhar, precisa ter essa diferenciação e reconhecer a posse. E na hora que vem esse reconhecimento da posse, e o tema é muito importante, principalmente para os ocupantes, para as famílias, porque o último modelo de alienação excepcional, eu não vou exigir a posse anterior, mas eu vou exigir um projeto de desenvolvimento socioeconômico com contrapartida. Isso é importante. Não é simplesmente dar a terra para que alguém desenvolva a sua atividade econômica dentro do modelo capitalista, vá ter lá o lucro. Não é isso. Ele vai ter que mostrar ao Estado que ele está com contrapartida, que ele vai gerar emprego, que ele tem dentro o próprio negócio traz a questão da divisão de riqueza entre os trabalhadores, a forma, o que é que ele vai trazer para a sociedade ali que está presente. E o Estado pode trabalhar com isso de uma maneira muito interessante, porque você pode perpassar, não exatamente por dinheiro, por pedir para que ele compre a terra, não é uma alienação, não é uma compra e venda que o Estado faz, mas ele usa aquela terra como um instrumento de desenvolvimento. Você quer produzir, você vai trazer um projeto econômico, maravilha, mas você também traga o desenvolvimento para a região onde você está. E eu acho que nós podemos até evoluir muito nesse ponto, porque o Estado pode pedir, olha, vamos não só construir uma escola aqui, mas você é responsável por manter a escola. Parte do seu lucro tem que ser destinada à manutenção da escola. Uma contrapartida social mesmo. E que escola? Talvez uma escola necessária para o próprio desenvolvimento da atividade econômica. É um ganha-ganha, entendeu? Ou seja, a questão do ordenamento territorial, que é uma função primordial do Estado, ela pode ser a base para pensar o próprio modelo de desenvolvimento e políticas públicas que o Estado produz, não é? Com certeza, com certeza. E eu diria mais, deve ser. A gente tem que começar a explorar mais isso, né? Até porque as terras são finitas. Eu não consigo multiplicar a terra. Então eu tenho que ter projetos e que permitam que essa propriedade pública sirva ao público, ainda que esteja em mãos de privado. Mas a origem dela é pública. Não é que eu não possa alienar o privado, mas o que ele vai dar em troca? Não é dinheiro. Percebe? Não é, como eu disse, um modelo de mera transferência dominial. O que ele vai dar em troca? É diferente do ocupante. Porque o ocupante está ali dentro de um modelo, e a gente sabe disso, dentro de um modelo de subsistência, dentro de um modelo de agricultura familiar. Até ainda bem que, por exemplo, no nosso estado, a gente tem uma política vocacionada à agricultura familiar, e hoje a agricultura familiar é pujante, mas é pujante porque ela é coletiva. Né? Não é o único proprietário de uma terra. Você tem ali a organização em cooperativas, a organização das comunidades, e ela vem como a forma mesmo de apropriação comunitária, coletiva da terra. Uhum. E nisso tudo a gente ainda tem que falar das comunidades tradicionais. Exatamente, isso que eu ia começar a caminhar nesse sentido, porque a gente fala muito dessa ideia da propriedade quando a gente vai falar de questão fundiária, a gente tem que falar da história. É sempre muito difícil, desafiador, mas é isso, tá nessa origem desse processo. E parece que a ideia ou a tentativa é exatamente nesse sentido de que cada vez mais se aprimore os instrumentos para que a gente possa construir as formas de propriedade privada da terra. Né? Isso como um processo histórico mesmo, a partir dos modelos de desenvolvimento, dentro do capitalismo, no processo de construção do próprio capitalismo, né? Caminhando nesse sentido. Porém, esse movimento ele não impediu a produção de formas alternativas de organização da sociedade, organização social relacionada e tendo como fundamento a própria terra. Então, a gente tem as comunidades tradicionais, como as comunidades remanescentes de quilombo, ou as comunidades quilombolas, e aqui na Bahia, pelo menos com esse nome, só na Bahia, as comunidades de fundos e fechos de pasto, que são comunidades que se caracterizam pelo uso coletivo da terra para a criação de animais, principalmente, né? Além de áreas individuais para moradia e produção para subsistência, áreas que são chamadas área de solta, né? Em que se cria caprino e ovino ou bovino. Então, daí também a diferença entre fundos de pasto e fechos de pasto, né? Os fundos de pasto, eles estão
os fundos e feixes de pasto, eles se diferenciam pelo tipo de criação e pela região em que se localizam, no bioma do Cerrado, no bioma da Caatinga. E a principal característica, e por isso que muitas vezes essas comunidades estão em grandes extensões de terra, é porque, na verdade, a definição do limite da propriedade não se dá a partir do interesse da acumulação ou da terra como uma fonte de poder, como foi o processo de construção dos latifúndios, né? Mas exatamente em função do espaço necessário para a produção da sua vida coletiva, né? Seja do ponto de vista da produção, então a área que os animais precisam para fazer o pasto, já que a gente está falando, por exemplo, no semiárido, né? Da escassez, muitas vezes, de água ou de recursos para a produção, então o espaço que os animais precisam para fazer o pasto, por exemplo, ou mesmo para realizar atividades que são, enfim, culturais, da identidade daquele povo. Então a gente está falando de experiências que são históricas, e aí tem toda a história que remonta, por exemplo, à formação dos fundos de pasto, com a própria lei de terras, né, a ideia de que você converte a terra em uma mercadoria, é isso que a Lei de Terras de 1850 acaba fazendo, e tem aquela discussão muito, que eu acho que é muito instigante, né, que vai dizer que a Lei de Terras ela é promulgada na mesma semana da Lei Eusébio de Queiroz, que é a que proíbe o tráfico de pessoas escravizadas. Então, é como se já estivesse prevendo que as pessoas escravizadas seriam libertas, digamos assim, e elas, então elas iriam acessar a terra, né? Então, apropriação, apossamento, da né? terra. Então, quando você coloca a compra e venda como uma condição de acesso e aquelas pessoas libertas, mas como diz Lazo Matumbi, né? Dia 14 de maio, nada mudou, né? Piorou então, até em determinado aspecto. Exatamente. No sentido de... Deixa eu até explicar minha fala, para não ficar parado. As pessoas foram jogadas. Exatamente. Não houve um tempo de preparo. Exatamente. Né? Acordar no dia seguinte e você nem talvez saber quem você é. Exatamente. Porque você não tem... Você vai para onde? Perfeito. Você vai fazer o quê? Exatamente. Então, a lei de terras, ela acaba nessas circunstâncias em que você, exatamente, né, em que as pessoas escravizadas, elas acabam jogadas, sendo jogadas, né? Sem nenhuma condição de inserção na sociedade. Então, a lei também serve para exatamente criar essa barreira de acesso à terra. Porque essas pessoas, exatamente nessas condições, não teriam condição de comprá-las, digamos assim. Perfeito. Então, esse também é um processo que pode explicar, por exemplo, essa ocupação de terras que acontece nas franjas dessa região, como você falou muito bem, né? A ocupação no processo litoral e essas áreas mais no interior, digamos, em que o Estado já não controlava tanto, não é? Nas franjas, digamos, das grandes propriedades ou em pedaços delas, essas ocupações acontecendo, né? Então, isso ajuda a explicar também a formação dessas comunidades que são tradicionais, são seculares, além de várias outras, né? A lei 12.910, se eu não me lembro, eu não sou do direito, viu? Eu fico falando assim, mas eu não sou do direito, eu sou administradora de formação, mas é aquela em que, no Estado da Bahia de 2013, né? Que das comunidades tradicionais. Exatamente, estabelece o processo de regularização fundiária para as comunidades tradicionais e ali caracteriza-se as comunidades. Então, a gente tem uma diversidade enorme, ribeirinhos, geraizeiros, etc., né? Mas as comunidades quilombolas e de fundo e fecho de pasto, são marcas aqui no estado da Bahia. A Bahia é o estado que tem mais comunidades quilombolas reconhecidas pela Fundação Palmares, e parece, segundo um estudo que foi feito pela UFBA, pelo Grupo Geografar, que há mais ou menos, esse número sempre se altera, né? 1.000 comunidades de fundos e fechos de pasto no estado. Então, assim, são realidades muito concretas de comunidades que se organizam de forma coletiva com a propriedade que não é privada no sentido individual. Sim. E no caso das comunidades de fundo e fecho de pasto, são, por conta, inclusive, por força da Constituição, são terras que continuam sendo do domínio do Estado, mas que são utilizadas por meio do contrato de concessão de direito real de uso. Então, ou seja, a presença de formas alternativas à propriedade privada individual, ela é real. E dá certo. E dá certo, exatamente. E ela é expressiva, não é algo. Pode até ser que no nosso modelo de desenvolvimento, olhar para aquelas comunidades nos façam achar que elas são atrasadas ou primitivas, não é? Que não é verdade, mas não significa que elas são inexpressivas, né? Não são. Elas têm uma presença concreta, física, elas têm uma presença e na cultural, produção, social, política, econômica. Você falava agora da força da agricultura familiar, que é quem produz os alimentos. Isso.
Então, então eu penso que esse é um dilema o tempo todo que a gente enfrenta, porque reconhecer, aí como você diz, né, a origem da família, da propriedade privada e do Estado. Então, o Estado é desafiado a reconhecer essas formas alternativas e criar condições para que elas possam fazer parte da sociedade, né? Então, o tempo sociedade todo, capitalista que se basa na iniciativa individualizada. Individualizada. Assim. Então, essa tensão o tempo todo entre o público, o privado, ou o privado, o coletivo, o interesse difuso que seja. Então, essa é uma tensão o tempo todo, porque aí voltando para o início da história, né? Então, quando a gente faz esse recorrido na história, a gente percebe exatamente que o movimento vem no sentido de criar procedimentos, leis, normas, processos para viabilizar a apropriação privada da terra, individualizada, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem essas tensões que a realidade coloca. E aí, para trazer só mais uma questão nesse tema, é que nesse movimento, digamos, no sentido da privatização desse bem, que como você bem falou, é a base para tudo, né? Seja politicamente para pensar no modelo de desenvolvimento, seja concretamente para a gente fazer, né, desenvolver economicamente, etc. Mas esse caminho da apropriação privada desse bem tão poderoso encontra, por exemplo, né, na grilagem de terras, um caminho e um percurso que, digamos, expõe ainda mais essa forma de lidar com a terra então, ou seja, quando as próprias regras, porque como você falou, né, a ideia das terras devolutas, o reconhecimento do domínio do Estado, ele é como se a gente pudesse pensar a partir daí em formas alternativas, né? Mas tem um autor que ele vai falar uma coisa muito importante, né? O capitalismo, ele precisa dessa santidade, a inviolabilidade da propriedade privada. Então, mesmo diante disso, a gente tem, por exemplo, então, quando o Estado, digamos, não dá conta de garantir as condições para a apropriação privada, você tem aí o Instituto, entre aspas, da grilagem de terras, que é uma mazela profunda que marca a formação do nosso território e que é responsável por muitos conflitos fundiários, né? E conflitos esses fundiários que acabam atingindo a própria família. Porque quantas famílias se desestruturam, né? Quanta influência você acaba tendo na organização do núcleo familiar por conta, inclusive até com movimentos migratórios de expulsão, por conta de uma grilagem, né? Até, Renato, puxando esse ponto, duas coisas importantíssimas do que você colocou. Primeiro, por que o Estado, essa é uma pergunta que é muito feita, né? Por que o Estado não faz a transferência da propriedade para as comunidades tradicionais? Né? Essa é uma pergunta que nos é colocada no colo de uma maneira muito forte. E existe, inclusive, uma pressão das associações, dessas comunidades tradicionais, para que elas tenham a propriedade. Aqui, perceba, a força cultural de você se dizer dono. Né? Não basta, muitas vezes, a posse. Você ser o possuidor. Você, como possuidor, não se sente dono. Você precisa ser proprietário. E por que o Estado não faz isso? Aí eu vou dar minha humilde opinião, né? Mas, a meu ver, o Estado não faz isso porque a comunidade precisa da força do Estado. É no sentido protetivo. Não é no sentido, assim, de fazer uma diferenciação negativa da comunidade tradicional. Antes, é no sentido de emprestar àquela comunidade tradicional a força do Estado. Por quê? Porque tem grilagem. Porque você tem justamente... O que é a grilagem? A grilagem você vê, ou até vou dizer assim, essa apropriação da terra, uma terra que não está registrada em nome de ninguém, e aí ela passa a ter um registro na mão de quem que conhece como movimentar os institutos legais, porque para a lei a justiça é colocada com a venda. Percebam, de não olhar ninguém. Só que isso, ao mesmo tempo que é bom, é ruim. Então não pode ser, porque a isonomia você precisa olhar, você precisa ver a diferença, né? A equidade faz com que você venha ainda e trate diferente mesmo para colocar todo mundo no mesmo patamar. Então a justiça não pode ser tão cega. Hoje a gente pensa, a gente vê esse modelo dessa maneira. Por quê? Porque se eu for simplesmente aplicar a lei com uma venda, a terra é de quem? É dele.
daquela máquina, vamos chamar assim para não pessoalizar, daquela máquina de ocupação e que tem consigo capital, dinheiro, tem consigo a força, uma força de segurança muitas vezes que é colocada, né? E que vai no movimento e vai tirando a pessoa que está na terra. Você tem as comunidades que são comunidades pacíficas, que não são comunidades violentas, que não tem a força da grana que ergue e destrói de coisas belas, entendeu? E que a comunidade está ali, ela vai ser expulsa. Então a comunidade precisa do Estado, porque se a terra for dela, você entra naquele ciclo do mero reconhecimento de um domínio privado, particular, individualizado, essa conceituação da terra como um domínio conceitualizado, aí você entra no Instituto da Uso Capião e você vai dizer, perderam. Perderam, porque a máquina veio, você não tem força contra a máquina, o tempo passou, deu segurança jurídica, você não pode voltar. Então, há uma necessidade de você ter a força do Estado ali. A terra pública não pode ser uscapida. Por uma questão até, perceba, intrínseca ao conceito de público. Se é público, é de todos. Se é de todos, não pode ser de um só. Perceberam? Assim, quando a gente pensa, há uma lógica por trás disso. Não é só um direito, não é uma norma colocada, mas é aquilo que a norma revela enquanto conceituação do que a sociedade acredita. A terra pública, ela vem para servir a todos. Nesse momento, ela é reconhecida e a posse é dada a quem está ali numa ocupação ancestral até, vamos dizer. Porque, como você falou, as comunidades que para ali foram, e muitas nesse movimento pós-escravagismo, né, que vai começando, até no movimento decorrente dos quilombos, das fugas, e nesse movimento, pelo menos aqui na Bahia, pós-escravagista, ele vem dentro dessa conceituação mesmo daquele que precisa da terra para sobreviver e vai ali se reestruturar enquanto família, enquanto comunidade. E isso faz com que ele precise da terra extensiva, da terra ampla, e você, enquanto Estado, tem que trazer o reconhecimento e a proteção a essa apropriação coletiva. Eu poderia dizer até que é uma forma muito inteligente de apropriação coletiva para o domínio privado, porque é um domínio privado ou não, público, feito de coletivo, um apossamento. Até vamos usar a palavra correta, do apossamento coletivo, de algo que seria só para um, vira para todos. Né? Então, assim, isso é muito importante de ser colocado. É preciso ser visto esse direito real de uso, que se não é domínio, mas é direito real, não é só posse. Não é só posse, não é a mera realidade ali, é um direito, eles têm um direito sobre aquela terra. Nem o Estado pode tirá-los dali. Na hora que o Estado concede a eles um direito real, o direito real é oponível contra o próprio Estado. Você reconheceu e é nosso agora para ser utilizado no sentido da posse, do uso efetivo. E que é tão importante, porque a agricultura familiar se organiza na estruturação econômica da família produtiva, a família aqui de novo, da família produtiva, e que é responsável hoje pelo nosso alimento. Porque o grande negócio, ele vai fazer uma produção que é importante para o país, mas é a geração de commodities. Aí você vem uma outra dimensão econômica. Mas o alimento à mesa vem da base, hoje, pelo menos no Estado, da agricultura familiar. E pode haver convivência. Não é, o agronegócio não é uma coisa ruim. Ao contrário, é um setor produtivo. Pode haver convivência, mas aí você tem a questão, a palavra já diz, da convivência. Não há um movimento de tomada de um nem de outro. E quando você tem um agronegócio sério, isso é tranquilo, certo? Isso é tranquilo. Mas quando você tem uma fome capitalista, vamos dizer assim, que não se coaduna no movimento de sociedade, de permanência de uma vida em sociedade, aí você precisa da força do Estado. E é essa força do Estado que está ali produzindo. A legislação, eu poderia até dizer que quando a gente olha a legislação como um todo, você consegue fazer o arranjo dos interesses e beneficiar a todos, porque nós temos uma legislação específica para a comunidade tradicional, nós temos a nossa lei de terras. Hoje, ela permite o reconhecimento desse ocupante, hoje não, de 72, permite o reconhecimento desse ocupante. Todo o trabalho do Estado é desenvolvido até, muitas vezes, para isso. Né? Até interessante a experiência que nós passamos juntos, PGE e a CDA na época, quando veio, muito simbólico, quando veio o movimento da eólica.
né? Porque o movimento da eólica veio e vem num primeiro momento exatamente nessa voracidade capitalista, onde era importante, quem é que não quer energia renovável? Quem é que não quer aproveitar, inclusive uma parte da Bahia que era considerada improdutiva, que era o sertão baiano, considerado incapaz. Você vai produzir o que é ali? Né? E nós vimos que ali é um manancial fortíssimo de energia eólica. Mas como é que você faz essa ocupação? Você expulsa quem está lá? Né? Você expulsa quem está lá? Não. Vamos estabelecer aqui um modelo de convivência. E nós conseguimos com aquele projeto. Eu até, muitas vezes, as coisas são feitas, são pensadas na PGE e a gente acaba não acompanhando depois. Né? Vem outras demandas e você não consegue acompanhar. Você agora me trouxe uma curiosidade de saber como é que está a situação depois do arranjo. Nós conseguimos atingir realmente o objetivo, porque assim, como arranjo, como modelo, foi perfeito. Da perspectiva jurídica, trouxe uma pacificação, inclusive. Porque nós tínhamos diversas demandas judiciais, inclusive, e nós conseguimos apaziguar, nós conseguimos chamar as empresas que sentaram à mesa, fizeram parte do arranjo, com a convivência, inclusive com contrapartida aos ocupantes. E agora, como é que está? Fiquei curiosa. Vou buscar, né? vou buscar saber para ver se deu certo. Né? A gente tem feito algumas pesquisas para discutir exatamente isso, caracterizar os conflitos fundiários envolvendo esses interesses, né? Conflitos fundiários e socioambientais, eu diria, né? Sim. Entre esses interesses e as possibilidades de exatamente criar mecanismos de pacificação, como você coloca. E a gente tem investigado isso porque que era exatamente um tema que eu pensei em trazer, né? Porque a gente estava falando do processo histórico, dos processos econômicos, né? Do Estado, e a questão das eólicas é, digamos, uma nova fronteira econômica que o Estado abre. Então, os conflitos fundiários envolvendo, por exemplo, o agronegócio que hoje dos grãos, que está mais localizado no oeste da Bahia, ele teve uma característica muito marcante, muito relacionado ao que você fala, a ideia de expulsão de comunidades. Foi um processo que aconteceu, enfim, acho que teve início nos anos 70, foi um processo bastante complexo, muito. Né? Que deixa marcas até os dias de hoje. E que não terminou, me permita interromper, e que ainda não terminou, a gente ainda não conseguiu resolver essa equação. Exatamente. Tem medidas, tem apoio, até depois lhe convidar, porque nós estamos pensando um projeto para isso, destinado mesmo a tentar trazer uma solução. Né? E aí, vez ou outra, como é que o tempo todo, eu acho que quando você fala assim do Estado, e você fala dessa origem, né, família, propriedade, o Estado, e como é que o Estado acaba atuando como uma força, né? Porque o Estado ele acaba, no final das contas, também sendo objeto desses conflitos, né, dessas disputas por espaço, então a gente vive ainda os efeitos desse processo de uma expansão econômica num certo vetor, num certo setor. A gente tem, por exemplo, a produção de celulose no extremo sul, a gente tem a mineração, a gente tem várias formas de uso da terra que produzem desafios e conflitos. E no caso das eólicas é uma nova fronteira. Há muitos relatos e estudos falando desses conflitos no Nordeste, que é onde tem um potencial eólico importante. Mas o estado da Bahia ele tem características que são bastante peculiares em termos dos lugares onde os parques eólicos são implantados, né? E das possibilidades de conflitos e de impactos ambientais, mas também da possibilidade de ganhos, né? E de adesão das famílias. Então, com a modelagem, né, para regularização fundiária dos chamados corredores de vento, que a gente construiu, levamos 2 anos para construir, a ideia era um pouco exatamente criar as condições para apoiar as famílias, principalmente, que estavam sendo, enfim, procuradas para terem os parques eólicos implantados, e muitas vezes... Aí é que é uma questão importante, né? A questão é que as famílias elas precisam ter condições de escolher se elas querem aderir àquele novo mercado. E nas condições de, enfim, muitas vezes de pobreza, ela acaba virando uma necessidade, né? Então, essas iniciativas visaram um pouco criar as condições para que esse processo fosse menos desigual e para que a gente não deflagrasse formas anteriores, como a gente viu nesses outros processos de expansão econômica, de relação com a terra. Então, é sempre desafiador, né? É sempre desafiador,
Mas essa é uma nova fronteira, né? E aí, assim, isso tudo é para dizer, a gente está exatamente desenvolvendo um projeto de pesquisa para tentar compreender esses conflitos e como esses normativos, como a modelagem, ajudaram ou não ajudaram, né? Perfeito. Enquanto ainda estava no órgão, acompanhei alguns processos e percebi que havia ali digamos, a presença do Estado nesse processo, porque de fato a gente está falando de terras públicas, né? Ela se dava não apenas pelo fato de ser o detentor do domínio, mas pela força, como você falou, né? De colocar as coisas em termos um pouco menos desiguais. Que acho que é o que a maior parte da literatura vai dizer, essa desigualdade no tratamento, na apropriação da riqueza que é produzida, porque é disso que a gente está falando, o vento, né? Não tem dono, inclusive legalmente falando ainda não há regulação sobre isso. Então, quem se apropria desse recurso, desse bem que é natural? Então, essa desigualdade na apropriação privada desse bem, essa acho que é a grande questão. Então, quando eu falo de conflito, às vezes a gente nem observa exatamente estratégias explícitas de expulsão, e nem de expulsão da terra, porque ali a expulsão estava se dando naturalmente, na medida em que eu aceitava a colocação da torre, sendo pago um valor mínimo, mas que para a região seria uma fortuna, e isso quanto desagregou a família. Não sei se você se recorda, na época, os relatos da desagregação, daqueles que era tão fácil receber aquele valor, que para a comunidade era muito, e ele pegava o agricultor, o homem, né, a figura ainda patriarcal, pegava o valor e acabava adentrando no ócio e no alcoolismo por conta do ócio. Veja como a relação econômica acabou atingindo o modo de vida e uma desagregação, que não foi pela violência, não foi pela expulsão, simplesmente, mas pela total desagregação daquela apropriação familiar da terra, da produção da família, da destruição da família. É bem porque interessante. A gente não tem a perda as famílias não perdem a propriedade, mas elas perdem o controle sobre a terra. Isso, perfeito. Porque ela passa a ser utilizada para outras funções estranhas àquelas que ela desenvolve. E ele está recebendo dinheiro. Exatamente. Dinheiro. E muitas vezes sem incentivo para que ele continue. Isso. Nos casos em que é possível a convivência, sem as condições para que ele possa fazer a convivência. E com isso ele poder, enfim, trabalhar melhor na terra, criar condições de produzir mais, melhor, etc. Então, a modelagem foi uma tentativa de garantir a permanência, criar alguma condição para minimizar esses desequilíbrios, né? Sabendo que é tudo, como você disse, olha, a gente foi criado, qual é mesmo o resultado, e exatamente por isso ele é passível de ser modificado, aprimorado, né? Com a mensuração, eu consegui trazer, na verdade, a solução real. Aquele possuidor, ele não perdeu o gosto por estar na terra, por essa série de colocações, por um valor que é pouco, e eu sempre repito, a gente não pode olhar isso e não pode olhar os projetos públicos única e exclusivamente por dinheiro. Entendeu? Por um dinheiro dado pela terra, por um dinheiro dado ao Estado, por um dinheiro dado ao possuidor. Não é isso, não se trata disso, porque o dinheiro não vai permitir o desenvolvimento que aquela comunidade precisa. O dinheiro não vai garantir que ele tenha essa sensação do pertencimento à terra, porque quem trabalha na terra tem essa sensação de ali pertencer, sim, de querer se desenvolver, de trazer a cultura. Não é que isso significa que ele está condenado a viver na terra se ele quiser uma outra coisa, escolha, mas existe esse carinho pela terra. Né? Ele sabe o quanto a terra é imbricada nele, né? O conceito de mãe terra. Olha, a gente estava na dúvida se ia conseguir falar 1 hora. A gente já passou de 1 hora. Nossa, e estão nos dizendo que nosso podcast já acabou, que daqui a pouco até o YouTube corta. Gente, olha, porque realmente para mim o tema é instigante, né? Bárbara, ouvi-la, assim, eu tô assim com uma certa nostalgia, porque sempre uma aula, né? Pela sua experiência prática, pela sua experiência teórica, você também é professora, né? Sim. Então, para mim é uma aula. E foi uma aula conjunta. Viram que não é rasgação de seda, é verdade. Renata sabe. Acho que, eu acho que a gente tem que encerrar, né? Porque também, senão... O YouTube não vai permitir. Mas acho que a gente deu a nossa contribuição, né? Assim espero. No início da história, a gente foi convidado para essa mesa sobre concentração fundiária e seus impactos na família brasileira, aqui pelo IBDFAM, que teve essa iniciativa de trazer temas abrangentes e lançando esse desafio de dialogar com as questões do direito da família e sucessões.
e professora e doutora Bárbara Camardelli deu essa aula aqui. Eu não dei aula, eu bati um papo e aprendi com Renata Rossi. Que alegria, viu? Então, muito obrigada. Muito obrigada, Obrigada também. Exatamente, agradecer e dizer que bom, tomara que goste. E a gente como que a gente adorou de podcast, nós somos boas professoras. Exatamente, estávamos batendo um papo de verdade. É isso.